5 profecias do Daniel que estão prestes a se cumprir na sua frente e você não nota. O tempo está acabando e a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você ignorar isso, poderá se arrepender para sempre. O livro do profeta Daniel está repleto de profecias. Algumas já se cumpriram e outras ainda estão por vir. Vamos analisar 5 dessas profecias que parecem estar se aproximando no horizonte. Nem todas são assustadoras. Algumas estão entre as mais esperançosas de toda a Bíblia, revelando exatamente como será a terra quando Jesus vier para estabelecer seu reino e domínio para sempre. Daniel era um jovem nobre judeu de Jerusalém, levado cativo por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Ele serviu com lealdade e competência ao rei e seus sucessores até a época do conquistador de Pérsia, o Ciro, certo? Permanecendo fiel ao Deus de Israel. Daniel foi dotado do dom divino de interpretar sonhos, desempenhando um papel crucial na narrativa dos impérios babilônicos e Medo. Na Pérsia, seu dom permitia compreender significados ocultos nas visões, levando a revelações e orientações até mesmo para os governantes da Babilônia. Além disso, ele adquiriu grande entendimento e discernimento por meio do estudo da palavra de Deus. No primeiro ano de seu reinado, Daniel, entendi que pelos livros, o número de anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haviam de cumprir-se sobre as desolações de Jerusalém, a saber, 70 anos. Isso está em Daniel 9:2. Uma das mais incríveis profecias de toda a Bíblia está registrada em Daniel 9, conhecida como a profecia das 70 semanas. Enquanto Daniel orava ao Senhor, confessando seus pecados e aos do seu povo, o anjo Gabriel apareceu e revelou a ele uma profecia que abrange quase todo o futuro da terra. Essa profecia, dada pelo anjo Gabriel, previu com precisão a vinda de Jesus à terra pela primeira vez, exatamente 400 anos antes, no ano exato, abre aspas. Sabe e entende, desde que a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. O rei Artaxerxes emitiu um decreto para a reconstrução dos muros de Jerusalém em 444 a.C. Naquela época, Neemias liderava os esforços para reforçar os portões do templo e reconstruir os muros da cidade. Um trabalho que levou 49 anos, correspondendo às primeiras 7 semanas do período profético. Após isso, seguiram-se mais 434 anos de espera pelo Messias. Considerando o calendário judaico de 360 dias, essa contagem nos leva exatamente ao ano de 33 depois de Cristo, quando Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, cumprindo também a profecia messiânica de Zacarias 9. Isso ocorreu na 69ª semana da profecia de Daniel, onde também se cumpriu a predição de que o Messias entregaria sua vida, abre aspas, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel 9:26. Essa profecia foi cumprida com Jesus Cristo, que deu sua vida por si mesmo, mas pela salvação daqueles que o aceitam como Senhor. A destruição de Jerusalém e do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram a cidade. Agora estamos aguardando o início da 70ª semana, o último período da história da terra antes da grande tribulação e do cumprimento de todas as profecias finais. O que vem a seguir pode mudar tudo o que você pensa sobre o futuro. E acredite, a verdade é muito mais perturbadora do que você imagina. Daniel 9:27 detalha eventos que ocorrerão nesse período. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta
oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição determinada seja derramada sobre ele. Daniel 9, 27. Atualmente, no Oriente Médio, a agitação, as guerras e as negociações de paz são exatamente os eventos necessários para que alguém surja e estabeleça um tratado de paz, preparando o caminho para a abominação da desolação e o fim dos sacrifícios. Essa profecia se refere ao anticristo, que proclamará ser Deus no terceiro templo. Jesus considerou essa profecia tão importante que a mencionou ao falar sobre os últimos dias em seu sermão profético no Monte das Oliveiras. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, versículos 15 e 16. Os preparativos para a construção do terceiro templo em Jerusalém já estão avançados. Os utensílios sagrados, como a menorá, a mesa dos pães da preposição e os objetos de ouro, já estão prontos. O Sinédrio tem convocado a participação global na reconstrução do templo e até entrou em contato com os descendentes de Ismael, convidando-os a apoiar essa obra em cumprimento à profecia de Isaías. Dos últimos anos, houveram progressos significativos, incluindo a criação de novilhos vermelhos que agora estão com 3 anos de idade e prontos para serem sacrificados. Um marco crucial na preparação para o terceiro templo. Em Daniel 7, há mais profecias sobre o anticristo, identificado como o pequeno chifre. Estava eu considerando os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homens, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7, versículo 8. Comparando essa profecia com outras partes da Bíblia, fica evidente que se refere ao anticristo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dá mais detalhes. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, versículos 3 e 4. Daniel foi instruído a selar suas profecias até o tempo do fim. Mas tu, Daniel, feche essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. A multiplicação do conhecimento pode estar se cumprindo hoje com o avanço exponencial da inteligência artificial. Isso, as inteligências artificiais, que podem desempenhar um papel crucial no controle do sistema da besta. No final dos tempos, Jesus Cristo voltará em glória. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Daniel 7, versículos 13 e 14. Após a destruição do anticristo, Jesus estabelecerá seu reino eterno, onde não haverá mais choro nem dor. Apocalipse 21, 4. Cada profecia de Daniel, gente, que deveria se cumprir, já aconteceu com precisão. Isso prova que as profecias restantes também se cumprirão. Aceite Jesus como Senhor hoje e tenha seu nome escrito no livro da vida.